Meus amados, a paz de Cristo aos vossos corações. Estaremos agora com mais uma parte da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Estaremos fazendo uma análise do 16. Queridos, neste capítulo, iremos analisar o comprometimento de Abrão. Na aula passada, na análise que fizemos no capítulo 15, nós vimos a aliança de Deus com Abrão após este ter resgatado seu servo Ló, seu sobrinho, e depois de passar por aquela experiência com Melquisedeque, agora estaremos analisando o comprometimento de Abrão. Por quê? Porque no encontro que ele tivera com Deus, quando o Senhor fez aliança com ele, prometendo-lhes a terra e, consequentemente, um filho, e que desta geração uma nação viria das suas entranhas, Abraão viveu cerca de 10 anos depois que Deus fez esta promessa, peregrinando na terra de Canaã e no aguardo deste filho. Aí então entra na história o homem tentando ajudar a Deus. E isto é muito prejudicial, conforme iremos meditar na sequência. Pois bem, o nosso tema aqui é o comprometimento de Abrão, capítulo 16, versículos de 1 ao 16. Queridos, em primeiro lugar, nós temos aqui o fundamento lógico para o seu comprometimento. Vamos ler os primeiros 3 versículos, onde nós temos aqui um problema na família e depois um plano humano para tentar resolver esse problema. E olha que é numa família que Deus manifestou a Abrão e lhes fez promessas com voz audível. Pois bem, vamos então ao problema. No versículo 1 do capítulo 16, acontece que Sarai, ou Saraí, ainda é incapaz de ter um filho. Ela era estéril. Como Deus promete uma nação oriunda das entranhas de um cidadão, se a sua mulher é estéril? Mas foi Deus quem o prometeu. Olha o versículo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia
chamada Agar. Lembra que Abrão fora com a sua mulher e sua fazenda para o Egito, escapando da fome? Provavelmente, Agar, a serva de Sarai, era egípcia e veio naquela caravana quando Faraó expulsou Abrão de lá. E no contexto da família sagrada, nós temos uma serva egípcia, fértil, e esperando aproximadamente 10 anos peregrinando e nada do menino, nada de Sarai engravidar, tentaram ajudar a Deus. Tentaram arrumar um problema. E o problema era a sua esterilidade. A solução desse problema, o plano para resolver, foi envolver a escrava como mulher de Abrão, para que através dela Sara tivesse um filho. Olha que loucura! Deus disse que Sara daria um filho a Abrão, não Agar. Mas quando o homem procura ajudar Deus, sempre termina estragando tudo. Mas graças a Deus que o Senhor não falhou com a sua promessa. Então nós vimos aqui o problema e o plano nos versículos de 1 ao 3. Sarai convence Abrão a casar-se com Agar, sua serva, para ter um filho por intermédio dela. Vamos ao texto, versículo 2 e 3. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Versículo 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. 10 anos se passaram quando Deus lhe fez promessa. E são nessas circunstâncias que o homem de Deus falha. 10 anos esperando a promessa de Deus. Deus te fez uma promessa? Quanto tempo você está na espera? Quanto tempo estás na fila? Permaneça aí. Não faça besteira. Não queira ajudar a Deus. Deus é soberano e jamais falha nas suas promessas. Pois bem, na sequência, nós temos, portanto, os resultados do comprometimento de Abraão. Abraão decide obedecer ao plano da sua esposa. Ele, então, casa-se com Agar, ou talvez naquela época, segundo a cultura daquela época, quando uma mulher era estéril, a lei lhes permitia que a família pudesse ter filhos da serva, de maneira tal que, para nós, não importa. O que importa é que a Bíblia diz que Abraão se comprometeu com a ideia da sua esposa
E nos versículos 4 ao 16, nós temos aqui o casamento de Agar com Abrão, versículo 4. Depois de Agar dar à luz, Sarai começa a desprezar. Começa um conflito na família. Mas vamos aqui, meus queridos, o versículo 4. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Abrão agora é pai de um garoto que recebeu o nome de Ismael. Agora, Abrão, Sarai, esposa legítima, e Agar, uma mãe escrava. Nasce um conflito. Por quê? Agar, sendo serva e mãe, achou-se no direito de menosprezar a sua senhora. É o que acontece quando, mesmo sendo homem de Deus, procura ajudar a Deus. Gera conflitos, gera problemas. E sendo assim, meus queridos, os maus tratos de Agar por parte de Sarai, versículos 5 ao 6. Por quê? Evidentemente, após sofrer maus tratos da frustrada Sarai, Agar foge para o deserto. Agar, sendo a mãe de um garotinho, não suportou as maneiras que a sua senhora lhes tratava. Ora, você pode imaginar dentro de uma tenda, dentro de uma barraca, conforme eles moravam naquela época, pois eram nômades, você contemplar um marido, a esposa legítima, estéril, e ao lado, ou numa barraca ao lado, a serva embalando uma criança de Abrão. Veja o conflito, veja a situação que a família sagrada viveu. Isso mostra que mesmo os homens grandes da Bíblia tiveram seus momentos de fracasso, quando a fé lhes faltou, procurou um meio humano, segundo a cultura daquela época, provavelmente, e isso trouxe esse conflito no lar. E Agar começou a Sarai começou a menosprezar sua serva. E então o que acontece? A Bíblia diz que Agar despediu, a Sarai despediu e mandou embora. Vai embora, você não pode ficar aqui. E ela, de tanto sofrer os maus tratos, fugiu, foi embora para o deserto. Por isso nós temos aqui o encontro de Agar com o Senhor, pois ela pegou seu filho, um cântaro com água, e partiu para o deserto afora. Veja nos versículos 7 ao 14, primeiro, o Senhor adverte a Agar. Versículos 7 e o 9 nos mostra aqui o anjo do Senhor que a encontra no poço e diz para ela: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Vamos ao texto? Olha o que diz o versículo 7 ao 9 da palavra. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul. Perguntou-lhe
Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo da Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeita-te a ela. Veja como a Bíblia é tremenda. Se não fosse a intervenção divina, aquela criança certamente e a sua mãe morreriam. Ela estava grávida. Uma mulher no deserto nessas condições. Mas Deus, embora uma família em conflito, não abandonou o seu povo, sua serva e o seu servo, e nem mesmo a escrava. Deus a encontrou no deserto, orientou a se humilhar, e ela retornou ao contexto da família com atitude de humildade. Pois Deus tinha um plano em tudo isso. Pois bem, o Senhor, então, aqui no versículo 14, 10 ao 14, tranquiliza esta mulher. Aqui, meus queridos, o anjo do Senhor diz a Agar que ela terá descendentes incontáveis através de seu filho ainda por nascer, que será chamado Ismael, isto é, o Senhor ouve. Leia os versículos, veja que Deus faz promessas para Agar e que o seu filho seria uma grande personalidade também. E aqui, então, nos versículos 15 ao 16, nasce Ismael. Veja então o que diz a palavra. Agar dá luz a Ismael quando Abrão está com 86 anos de idade. Veja quanto tempo que a promessa de Deus ainda não havia cumprido na vida de Abrão e da sua esposa. Mesmo Agar sofrendo essas perseguições, esses maus tratos, a promessa de Deus para Agar e para seu filho lhes fortaleceu. E ela voltou para o seu marido, ela voltou para a sua senhora, e a vida continuou. Por isso, isto serve para nós de experiência, porque Deus, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre o que promete, mas Deus faz dentro do seu tempo. O tempo de Deus pode ser um mês, pode ser um dia, pode ser um ano, ou pode ser 10 anos, ou pode ser 50 anos. Se Deus prometeu, ele cumpre. Por isso, queridos, nos versículos 7 ao 14, nós temos todo o relato maravilhoso dessa família, agora retornando à vida prática, Abrão, Sarai, Agar e o pequeno Ismael. Por isso a Bíblia diz, disse mais o anjo, multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhes dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ora, uma mãe no deserto, barriguda, grávida, gestando uma criança. Veja o sofrimento desta mãe. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, nas horas mais adversas de nossas vidas, o Senhor se manifesta para nos tranquilizar. Foi isso que ele fez com Agar. E a Bíblia diz
Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Não seria os árabes de hoje? Pois bem, a palavra de Deus cumpriu na íntegra na vida desta mulher. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhes havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Sara H teve um encontro maravilhoso com o anjo do Senhor. A teofania do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. Pois bem, por isso o poço que ficava entre Cádiz e Berede foi chamado Ber-Lahai-Roi. H teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando H lhes deu Ismael. Veja a idade avançada do patriarca, a idade avançada da sua esposa legítima. Mas para Deus não existe nada impossível. Que maravilha! O casal agora consegue viver dentro do seu contexto familiar e na nossa próxima análise estaremos aqui falando sobre a circuncisão de Abrão, exatamente pelo nascimento desta criança. Entra um costume naquele meio sagrado desta família, que é o costume da circuncisão. Mas isto nós veremos na nossa próxima análise da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Dê um joia. Comente. Abençoe alguém com a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.